Olá, boa noite. Um protesto deixa o trânsito da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, complicado. A Manuela Machado está por lá ao vivo. Boa noite, Manuela. Qual o motivo do protesto? Boa noite, Isabela. Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, na altura do bairro Jardim Marilândia. Nesse momento tem um protesto, o trânsito está bem congestionado, engarrafado, principalmente quem vem já da segunda ponte, Vitória, sentido Vitória, centro de Vila Velha. Então os motoristas que forem passar por ali devem ter atenção redobrada, o trânsito está lento porque eles liberaram apenas uma pista aqui desse trecho da Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Jardim Marilândia. Isso aconteceu ontem, acontece hoje, porque as famílias estão revoltadas. Elas alegam que os 4 jovens baleados foram injustiçados. Houve muita violência nessa abordagem da Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, eles receberam uma denúncia anônima de que 4 jovens estariam furtando fios elétricos dos postes em via pública. Quando eles chegaram ao local, não flagraram essa ação do furto, mas desconfiaram de 4 jovens que estavam dentro de um veículo branco. Houve perseguição e os jovens foram baleados aqui no bairro Jardim Marilândia. Eu vou conversar agora com a mãe da adolescente, porque os jovens têm entre 17 e 26 anos de idade, um apenas que recebeu alta, ainda segundo familiares, 3 continuam internados, inclusive o filho da Lucivânia Matos, que tem 17 anos. Como que está seu filho na situação toda? Ele não está bem, o quadro dele piorou agora de tarde, porque os policiais forçaram ele a fazer um depoimento e com isso ele voltou para o balão de oxigênio. Meu filho ele ficou ontem entre a vida e a morte, eles não quiseram socorrer meu filho. O policial atirou nas costas do meu filho, e o meu filho não atirou, nem ele, nem nenhum dos 4 atirou, porque não estavam armados. Eles não estavam armados, mas você acredita que eles tenham furtado? Se eles furtou, é errado, é errado. Eu não passo a mão na cabeça de filho meu, nem de ninguém, é errado. Mas tanta gente aí atropelada e pagar fiança, por que não mandaram ele pagar fiança? Agora, correr atrás deles de tiro e ainda forjar, falar que ele estava armado. Como é que uma arma de brinquedo vai atirar em polícia? Eles estavam dentro do carro com o vidro fechado, não tinha marca de tiro, não tinha nada. Eles atiraram para matar mesmo. Agora eu quero Secretaria de Justiça, eu quero governador, eu quero que os chefes dos polícias me falem. Cadê a prova que eles atiraram? Porque eles forjaram. Obrigada. Eu preciso de ter a digital dele. Sim, aqui né, a mãe revoltada, porque o filho dela está em estado grave, internado, mas a polícia alega que eles estavam furtando os fios elétricos e que uma arma foi apreendida e uma arma falsa também foi apreendida nessa ocorrência. Eu volto com vocês aí no estúdio. A família agora pode requerer na corregedoria para que a informação continue sendo apurada, né? E aí as providências de fato serão tomadas. Obrigada, Manuela, pelas suas informações. Agora a gente fala da insegurança na região da Enseada do Suá. Um policial militar ficou ferido no rosto durante uma abordagem a usuários de drogas na região. No vídeo é possível ver o momento em que o policial militar tenta conter um suspeito. Enquanto isso, outras pessoas que vivem na rua começam a jogar pedras contra os militares para tentar impedir que detivessem o suspeito. No meio da confusão, um dos PMs acaba sendo atingido no rosto por uma facada. O início da ocorrência era uma briga, uma discussão, um enfrentamento entre pessoas na rua. E a partir do atendimento da ocorrência, nós nos deparamos com uma resposta agressiva, não apenas das partes envolvidas, mas de toda uma comunidade que vive na rua. Nós temos o risco para o nosso policial, no caso específico, por um triz, ele não toma uma facada no pescoço, não poderia ter ido a óbito. A situação aconteceu no início da manhã de segunda-feira. O soldado ficou ferido no nariz, foi atendido no hospital e recebeu alta. 3 pessoas foram detidas após o reforço policial ser chamado. A região de Santa Helena, onde tudo aconteceu, também recebe o patrulhamento da Guarda Municipal, que tem tido bastante trabalho na região. A gente faz a prisão desse indivíduo e exatamente no mesmo dia ou no dia seguinte ele se encontra na rua novamente. E aí a gente acaba fazendo essa abordagem, se necessário a prisão novamente. Então esse crime ocorre bastante, mas a gente sempre está à disposição para agir quando a gente anota uma situação de um flagrante. A maior parte dos crimes é contra o patrimônio. São roubos, furtos e danos. Quem mora aqui na região conta que a sensação de insegurança é grande e que é difícil até dormir.
É um horror, a gente vive aqui com medo, assustada, é uma coisa horrível, né? Os policiais fazem o que podem. Aqui no bairro ninguém consegue andar tranquilo, em segurança, principalmente quando vai ficando à noite. É muito perigoso a quantidade de gente que tem, de morador de rua aqui, usando droga. Também assaltam pessoas aqui próximo, então a população aqui do bairro está muito assustada. Infelizmente virou a Cracolândia de Vitória, né? Agora a gente fala, daquela tragédia do menino de 2 anos que morreu por traumatismo craniano após ser agredido dentro de casa. Ele já tinha dado entrada no hospital 8 vezes. O pai do menino e a madrasta foram presos pelo crime. Alex Serafim dos Santos, de 29 anos, e a mulher dele, Yara Miguel Aguiar, de 22, continuam presos. Eles são acusados de espancar e matar o filho de Alex, o menino Isaac Miguel Felizardo dos Santos, de 2 anos. A madrasta disse que quando foi acordar o enteado, ele estava morto. A família morava no bairro Eldorado, em São Mateus, norte do estado. O caso aconteceu na última quarta-feira, mas o casal foi preso após o laudo médico apontar um traumatismo craniano na criança. Além de Isaac, o casal também criava outras 2 crianças. Um menino de 9 anos, filho de Alex, e uma menina de 4 anos, filha de Yara. Yara também é mãe de outra menina, mas ela não vivia na mesma residência. Ainda de acordo com a polícia, as outras 2 crianças também eram vítimas de agressões. Testemunhas teriam contado que os 3 apanhavam com frequência. Inclusive, o menino de 9 anos apresentava lesões no rosto, mas ao ser abordado pela polícia, a criança ficou nervosa e não deu detalhes. Por medida de segurança, os 2 foram encaminhados ao Conselho Tutelar. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, Isaac já tinha dado entrada 8 vezes no hospital com lesões pelo corpo. Da primeira internação, na verdade, não houve desconfianças de médicos, não. A desconfiança não foi na primeira vez, já foi durante uma outra internação e foi por parte de uma testemunha. Ela, de fato, desconfiou, até porque o garoto, a criança, a vítima, ela estava saindo do centro cirúrgico com a cabeça enfaixada. E, nesse momento, o pai, por alguma traquinagem de criança de 2 anos e meio, o pai desferiu um tapa muito violento na criança. E uma das pessoas que ali estava acompanhando uma outra criança resolveu intervir. O pai e a madrasta alegavam que o menino era muito levado. Esse histórico de violência dentro de casa com os filhos pode agravar a penalidade do crime. Em Cariacica, um ônibus derrubou um poste. Isso aconteceu dentro do terminal de Itacibá. Com o impacto da batida, o poste caiu no coletivo. De acordo com a Ceturb, esse acidente foi numa área de estacionamento dos veículos do terminal após uma manobra irregular. Não havia passageiro dentro do ônibus e ninguém ficou ferido. O consórcio operador foi notificado para providenciar a retirada do poste danificado e a instalação de um novo no local. Que susto, hein? Gente, por dia, 80 celulares são roubados aqui no Espírito Santo. A nossa equipe ouviu, então, um especialista em segurança digital para dar dicas, de como evitar ficar no prejuízo. Vamos ver. Ele parece uma extensão do corpo. Nas ruas, é fácil flagrar pessoas andando com o celular na mão, no bolso, naquele bate-papo. E mesmo quem já foi assaltado, continua se arriscando. Uma vez só, próximo de casa. Levaram o quê? Meu celular. Mesmo assim, você não fica preocupado? Não muito. Tem medo de ficar andando aqui na rua com o celular na mão? Então, eu tô com uma roupa que não tem onde colocar, né? É um risco, você sabe. Com certeza. Outro comportamento que pode facilitar a ação dos bandidos são os motoristas que estacionam e ficam atentos ao celular. Muito medo, mas eu tenho que fazer. Tem que estar falando com o banco aqui, então tem que fazer a opção, não pode ficar assim agora. Segundo a polícia, por dia, 80 aparelhos celulares são furtados ou roubados aqui no Espírito Santo. E além do aparelho, os criminosos podem ter acessos a senhas bancárias, a números de documentos. Aí sim, o prejuízo pode ser ainda maior. O especialista em segurança pública, Eduardo Pinheiro, dá algumas dicas de como evitar esses prejuízos. O ideal é a pessoa instalar um aparelho de monitoramento e controle remoto,
Porque em casos de perda, furto ou roubo, a pessoa, o titular, o proprietário desse aparelho, vai conseguir remotamente manipular os dados, apagar os dados pessoais sensíveis, inclusive aplicativos sensíveis como aplicativos de banco. Isso é muito importante. Ainda de acordo com a polícia, nos 4 primeiros meses deste ano, 9.734 vítimas registraram boletim de ocorrência após ter o celular roubado ou furtado. Na região metropolitana, as cidades com maior índice são Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória e Guarapari. Eduardo Pinheiro também reforça os cuidados que podemos ter para conseguir recuperar o aparelho. Existem vários aplicativos de controle remoto, de acesso remoto ao aparelho. As próprias plataformas Android e iPhone possuem suas próprias ferramentas, mas também existem aplicativos do mercado que você pode baixar, alguns são gratuitos, outros pagos, que você vai controlar à distância o seu aparelho. Isso pode ser uma boa dica de segurança também. A seguir, o aumento da fome cresceu 36% a quantidade de pessoas que têm dificuldade de levar comida para a mesa. Um instante só. Com a crise que o país vem vivendo, aumentou em 36% o número de pessoas que não conseguem se alimentar. Entre as mulheres, esse percentual é ainda maior. Muitas são as responsáveis pelas famílias. Nos municípios capixabas, a quantidade de pessoas que passou a receber a ajuda das prefeituras também aumentou. Ana Paula nos recebe em casa, no bairro Tabajara, em Cariacica. Aos 38 anos, é mãe de 9 filhos. Os 5 mais velhos moram com o pai. Os outros mais novos são do segundo relacionamento. A Jaqueline, de 7 anos, estava na escola. Conhecemos o Brian, de 5, a Ana Beatriz, de 3 e o caçula, o Juan, de 1 aninho. Ana Paula e o marido estão desempregados há mais de 5 anos. Tentam uma renda vendendo produtos recicláveis. O maior desafio do casal é alimentar as crianças. No almoço, a família comeu arroz, feijão e linguiça, que já acabou. No armário, alimentos que foram doados. Nós junta ferro, junto reciclagem, o que der o tanto bom para poder vender, nós vende, quando está apertando, nós vende, e os materiais poder comprar alguma coisinha que falta para dentro de casa. Aí, assim nós vamos levando a vida. E Ana Paula não está sozinha. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, entre 2019 e 2020, um período crítico da pandemia do coronavírus, aumentou de 30% para 36% os casos de famílias que não conseguem comprar alimentação para os filhos. E esse índice ainda é maior quando a Fundação compara o Brasil com outros 120 países. Atualmente, o Brasil está 4 vezes à frente desses países quando o assunto é insegurança alimentar. Esse percentual vem aumentando ao longo dos últimos anos. Mesmo antes da pandemia, a gente vê esse aumento da insegurança alimentar no Brasil. A pandemia agravou esse quadro. Por conta de que estamos observando uma redução das políticas de transferência de renda, exemplo, Bolsa Família, nos últimos anos, e o governo federal tentou corrigir essa distorção com o auxílio emergencial. E aqui no Espírito Santo, a situação não é diferente. Só que essas ações sociais não estão sendo suficientes para reduzir a insegurança alimentar no Brasil, porque o Brasil passa por uma crise econômica. Mesmo antes da pandemia, o Brasil vem apresentando um baixo crescimento econômico, uma alta taxa de desemprego e, além disso, uma alta inflação combinado com uma alta de juros que não está conseguindo frear o aumento dos preços. Famílias como a de Ana Paula contam com a solidariedade das pessoas. Ela recebe cestas básicas através do projeto Irmã Dulce, que atende famílias com vulnerabilidade alimentar, principalmente após a pandemia. Nosso projeto existe há 33 anos e hoje nós temos mais de 1.371 famílias. Famílias em situações críticas, caótica, né? Igual vocês viram, e em outras famílias a situação ainda é pior, né? Então ali nós abraçamos essa família, né? O governo diz, tem auxílio disso e daquilo, mas nem todos são contemplados. Então procura a Irmã Dulce. Várias prefeituras também oferecem ajuda e o número de pessoas cadastradas também aumentou neste período. Em Vitória, o número de cestas básicas distribuídas aumentou de 1.468 para 2.434. Na Serra, teve um aumento de 37%. São 3.900
274 doações de cestas. Em Cariacica, teve um aumento de 30% na entrega de cestas. As famílias são indicadas pelos Centros de Referência e Assistência Social, o CRAS. Ajuda que salva vidas e alivia o presente dessas famílias, que com tanta dificuldade nem sabem o que esperar do futuro. A outra mesmo, como no projeto de tarde assim, gravar, nem casal não almoço. Só janta mesmo. E esse daqui ainda come na escola, ainda come em casa ainda, o outro aqui. É assim. E o que você espera para o futuro, assim, em relação à sua situação atual hoje? O que você espera? Como melhorar essa sua situação hoje de vida? Eu espero... aqui também tem esses telhados aqui, quando chove aqui é uma benção. Pinga tudo em cima da casa aqui. Remendo daí, é remendo de telha aí. É remendo, pedaço, não é remendo. Ontem mesmo nós estávamos botando uns caquinhos ali, para poder, quando chover, não só Deus mesmo na causa. Aí nós vamos levando assim. Olha, gente, as famílias que precisam de doações e benefícios sociais devem se cadastrar nos CRAS dos municípios. Para as doações em Cariacica, o Instituto Irmã Dulce atende pelo telefone 996437360. Agora a gente fala de outra realidade que também é um problema social. Mais de 300 pessoas vivem nas ruas só na capital hoje. Mas um curso está sendo oferecido que pode mudar essa realidade de muitas pessoas. Uma oportunidade de recomeçar a vida e conquistar um lugar no mercado de trabalho. A aula tem teoria. Você automático já fala, ô meu amigo, tudo bem? Boa noite, você já serve ele, já fala, né, aquela cervejinha que você gosta. E tem a hora da prática também, né, que é a melhor parte. Nessa turma tem 17 alunos prontinhos para o mercado de trabalho. A galera está aprendendo a ser garçom com categoria e profissionalismo. O professor está passando todos os segredos da atividade, não está escondendo absolutamente nada. Na verdade é o básico, né, que eles vão aprender. É equilibrar uma bandeja, é servir, tem um serviço de vinho, serviço de uísque, são diferenciados, e aí eles vão ver o cotidiano, né? Os alunos vivem num abrigo para pessoas em situação de rua em Vitória. E todo mundo aqui está super interessado em aprender. O Hélio, que você viu aí treinando agora há pouco, né, tá 1 ano e meio longe de casa, mas está super feliz com a oportunidade. A aula foi super legal, deu para memorizar algumas variedades de vinhos. O mais legal é que eles anotam tudo, não deixam escapar nenhuma lição. Ó, aqui, ó, licença Pedro, ó, o Pedro também tá aqui, ó, com as anotações todas em dia, teoria e prática juntas, né, meu amigo? Prática, né, aqui praticando é o que se é dito, né? Praticando a gente já consegue adquirir a perfeição. Então estamos aí tendo essa oportunidade de aprendizado de um curso de garçom. A iniciativa tem parcerias que podem ajudar a turma a conseguir um bom emprego. Um curso, um certificado de 50 horas pela Fundação Educacional Antônio Dadalto, na arte de servir, como vocês bem viram anteriormente, né? Tem toda uma arte para bem servir as pessoas, vão sair daqui com esse certificado e podendo ser inseridos no mercado de trabalho. E nessa galera tem garçonete também, ora. Pensou que eu ia esquecer delas? Claro que não. Olha a Fabiana aí, ó, mostrando que aprendeu tudo direitinho. Foi uma oportunidade de ouro que caiu para minha vida. Deu. Eu nem sonhava, né, que eu voltaria a viver novamente. A única coisa que eu sei é que eu nasci agora de novo. Estou com 41 anos e esse 1 ano, deixei 40 para trás e estou começando a nascer de novo. Muito bacana, né? Olha, gente, o curso é oferecido pelo Serviço de Acolhimento Emergencial Transitório de Vitória e deve durar até o dia 7 de junho. A seguir, no Dia Mundial do Tabaco, médicos alertam para o uso dos cigarros eletrônicos. Já. Por ano, 8 milhões de pessoas morrem vítimas de complicações causadas pelo tabagismo. No Dia Mundial Sem Tabaco, há uma outra preocupação: a chegada dos cigarros eletrônicos. Tem 4 meses que o Rian não coloca um cigarro na boca. Eu fui diminuindo aos poucos, diminuí 1 cigarro a menos, 2 cigarros, 3 cigarros a menos. Rian fumava desde os 16 anos. Hoje ele tem 20. Era pelo menos um maço por dia. Foi entre os 16, 17 ali, no começo ali do ensino médio até o final.
galera saindo no final da aula e tirava um cigarro, outro, de moda, sem nada para fazer da vida. Dá um desse daí, deixa eu experimentar. Mas o vício no cigarro começou a atrapalhar a vida pessoal e a profissão como cantor. Estava prejudicando a minha voz, a soprosidade, eu perdi a minha extensão vocal, as notas agudas que eu alcançava antes, eu não alcançava mais. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data em prol do combate ao tabagismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 milhões de pessoas morrem por ano vítimas do tabaco. Dessas, 7 milhões pelo uso direto do cigarro e 1 milhão pelo uso indireto. Ou seja, só de estar perto da fumaça, você pode ter consequências do cigarro. Além de afetar o sistema respiratório, o tabaco causa doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. No Brasil, 80 mil pessoas morrem por ano por essas doenças provenientes do vício do cigarro. A gente tem o problema da fumaça, da queima do tabaco na via aérea. Então, ali, se você imagina o contato naquele momento, vai desencadear uma irritação. Então, você tem todos os problemas dessa irritação, que são rinite, traqueobronquite, asma, naqueles pacientes que já têm problema respiratório. Há alguns anos, com o aumento das campanhas e a conscientização sobre o não uso do cigarro, os dados de novos fumantes vinham diminuindo e o número de pessoas que deixavam o cigarro crescia. Mas, recentemente, uma outra porta de entrada para o vício tem preocupado a classe médica. Acabou que esses vapes, os cigarros eletrônicos, eles criaram uma nova porta de entrada para o tabagismo. Então, ele chegou bonzinho, né, com a carinha de coisa boa, de que não traria problema, mas isso não é verdade. Na verdade, ali a gente tem nicotina que causa dependência química e hoje está provado que é mais dependência química do que o cigarro normal. E a única forma de interromper o processo de uma doença causada por uso de cigarros é parar de fumar. As pessoas falam, é pouca vergonha, eu preciso ter vergonha. Não é bem assim, não. É muito mais difícil que isso. É uma dependência química mesmo. É dependência como se dependesse de outras drogas mais pesadas. Então, a pessoa sofre e sente sintomas de abstinência reais. A pessoa fica muito irritada. A pessoa precisa ser acolhido dentro dessa abstinência, porque sozinho é realmente muito difícil. Olha, se você tem intenção de parar de fumar, é só procurar um posto de saúde perto da sua casa. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã.